meu nome é Gabriel. Hoje eu vou falar um pouquinho do experimento da rede de difração com CD. Mas para a gente conseguir fazer esse experimento, a gente precisa de um pouquinho de teoria. Bom, esse experimento vai usar principalmente difração e interferência, como que são fenômenos ondulatórios. A luz, que é o principal objeto que a gente vai trabalhar no nosso experimento, ela tem um comportamento ondulatório. E a gente precisa entender alguns fenômenos para conseguir identificar o que está acontecendo. Primeiro a gente tem difração. Difração é a capacidade das ondas de passar por fendas e contornar objetos. No caso, o CD ele é feito de ranhuras e depressões que vão fazer a difração para a gente. E a interferência, que é quando uma onda se encontra com outra e elas se somam, né? No caso, quando duas ondas se encontram com fases inversas, ou seja, a amplitude dessa que está positiva e essa que está negativa, elas vão se anular. Mas se caso a amplitude dessa aqui fosse positiva, então elas estão se encontrando em fase. E aí, no caso, o resultado seria uma amplitude maior ainda. No caso da difração, quando a onda interage com um obstáculo ou com uma fenda da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda, as extremidades desse obstáculo ou essa fenda vão agir como uma nova fonte emissora. É como se estivesse saindo uma nova onda de cada um desses pontos. Sim, quando uma onda só chega aqui, ela pode se tornar mais de uma. E essas duas ondas, quando postas perante um anteparo, esses pontos em que elas se encontrarem vão ser pontos de interferência, que vão poder ser destrutiva quando as fases forem inversas ou construtiva quando as fases forem as mesmas. Para esse experimento, a gente vai precisar de uma caneta laser, um CD que a gente vai ter que preparar, e eu vou explicar como a gente vai preparar esse CD. Esse aqui no caso já está preparado, mas eu explico mesmo assim. E pregadores de roupa. No caso eu peguei 4. Eles vão servir para sustentar tanto o CD quanto o laser em pé. O CD ele armazena informações por ranhuras, por depressões, com ordem de grandeza de 1,6 micrômetros. E é dessa forma que ele armazena essa informação. Um leitor vai incidir uma luz sobre o CD e, dependendo se essa luz detectar uma ranhura ou não, ele vai ser codificado. E é assim que a leitura de um CD é feita. Você também pode fazer com um DVD. O preparo é um pouco diferente, mas eu vou explicar da mesma forma. Eu tenho aqui um CD que não está preparado e vou explicar como que vocês vão preparar. Bom, a gente vai descascar essa parte aqui do CD para que ela fique transparente. É importante que ela não fique desse jeito toda arriscada, porque senão a luz vai ter dificuldade para conseguir ser vista com clareza. A gente vai fazer como? Eu tenho aqui um prego, pode ser um parafuso, uma chave, e eu vou fazer um risco aqui e eu vou começar a descolar essa camada aqui, que é um adesivo, para poder tirar isso aqui e ficar daquele jeito ali. Eu molhei um pouco o CD e fica muito mais fácil. O que eu fiz? Fiz 2 riscos com o prego. Comecei a riscar aqui um pouco para tirar um pouco dessa parte aqui e molhei o CD. Aí com o dedo mesmo você esfrega que sai esse adesivo dessa forma. Só essa abertura aqui vai ser mais que o suficiente. Eu fiz o experimento usando um CD, mas você também pode usar um DVD para fazer o mesmo experimento. Essa imagem aqui é do site da UFMG, que tem alguns experimentos, inclusive esse aqui que a gente está fazendo. Bom, a única diferença do CD para o DVD é que o DVD ele é composto por 2 camadas. E aqui, como vocês podem ver, quem for usar o DVD vai ter que dividir essas camadas com uma lâmina. E essa parte aqui mais cromada vai ser descartada, né? Vai ser utilizado só essa parte aqui. E uma constante A
que vai estar presente na nossa fórmula para calcular o comprimento de onda vai ser diferente também, tá? Vai estar aparecendo aí na tela o número que vocês vão utilizar, né? No caso do CD é 1,6, no caso do DVD é esse número aí. Agora, a gente vai pegar esse nosso CD, vai prender os pregadores de forma com que esse buraco que a gente fez no adesivo fique na horizontal. Bom, então aqui a gente tem o nosso CD preso nos pregadores, o CD está ali com a nossa fenda que a gente fez no adesivo. Interessante que essa fenda fique na horizontal, para que quando a gente passe o laser, os pontos também fiquem na horizontal. Ali. O que está acontecendo é que quando o laser passa pelo CD, ele passa pelas fendas, pelas ranhuras que tem no CD, e ele faz difração. Quando ele faz essa difração, ele também sofre interferência por conta das múltiplas ondas que ele forma e que interagem com elas mesmas antes de bater no anteparo. Bom, quando eu aproximo o laser e o CD do anteparo, vocês veem que aparecem outros pontos, né? E se eu continuar aproximando, vão aparecer cada vez mais pontos. Isso acontece porque quando a interferência é construtiva, ela forma esses pontos claros que a gente enxerga. Quando a interferência é destrutiva, a gente percebe esses espaços entre os pontos. E é isso que faz com que o padrão de interferência seja dessa forma. E agora a gente vai tirar algumas medidas. Beleza? A gente marcou o ponto central e o ponto periférico mais próximo. E agora a gente vai medir a distância do CD, né, da nossa fenda que a gente fez até o anteparo. Ponto 25.7. Bom, para a gente dar continuidade aqui, a gente vai usar essa fórmula aqui para calcular o nosso comprimento de onda. Ela vai relacionar esse A, que é a distância entre as ranhuras. Esse θ é o ângulo entre o ponto central e o ponto periférico mais próximo. E esse lambda, ele é o comprimento de onda, que a gente vai tentar descobrir. Esse A, que é a distância entre as ranhuras, no caso do nosso CD, vai ser 1,6 micrômetros. Aqui eu demarquei os pontos e eu fiz um esquema mais ou menos de como foi o experimento. A gente tem o CD, tem o ponto central e o ponto periférico e o ângulo entre eles, que eu chamei de θ. Do CD até o ponto central, a gente marcou 25,7 centímetros e do ponto central até o ponto periférico, 9,8 centímetros. Separar, a gente vai ter o cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo θ. Ângulo esse que está aqui na nossa fórmula. Cateto oposto e adjacente é a tangente desse ângulo. Então a gente vai ter que a tangente de θ vai ser o cateto oposto, 9,8, dividido pelo cateto adjacente, 25,7. Isso vai dar mais ou menos 0,3817. Vai ser a tangente do nosso ângulo θ. E a gente vai procurar um ângulo que tem a tangente igual a 3,8. Não, igual a 0,3817 e esse ângulo vai ser 20,88 graus. A gente já tem o nosso ângulo θ, a gente vai ter que descobrir qual que é o seno de θ para a gente colocar na nossa fórmula. O seno de 20,88 graus é 0,356.
Agora a gente tem todas as informações que a gente precisa para descobrir esse lambda, que é o comprimento de onda. Bom, a gente vai ter que a distância entre as fendas é 1,6 micrômetros, que é igual a 1,6 vezes 10 a menos 6 metro, e vai ser igual ao lambda sobre 0,356. A gente consegue passar isso aqui multiplicando 1,6 vezes 10 a menos 6 vezes 0,356 vai ser igual ao nosso comprimento de onda. Essa multiplicação vai dar 5,696 vezes 10 menos 7. Vai ser igual ao nosso lambda. Isso em metro. Em nanômetro, que é a unidade de medida usada para comprimentos de onda, isso vai ser igual a aproximadamente 570 nanômetros. Por sorte, o nosso laser tem um indicativo de comprimento de onda. Bom, estou com o nosso laser aqui, e aqui diz que o comprimento de onda dele é de 542 nanômetros. Não deu exatamente o mesmo número, porque a nossa régua não é tão precisa na ordem de nanômetro, e porque o nosso experimento ele é rudimentar. Mas então foi isso. Então, conseguindo utilizar um CD como rede de difração, a gente consegue calcular aproximadamente o comprimento de onda de qualquer feixe de luz. Até o próximo vídeo. E esse foi a rede de difração por CD.